Fala, turma, tudo bem? Eu sou o Lázaro Dalla Costa de Contabilidade, uma empresa contábil aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, mas com atendimento em todo o país. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a profissão de jornalista. Aí a ideia do vídeo é a gente fazer um comparativo entre o jornalista atuando como pessoa física, autônomo ou mesmo abrindo seu CNPJ. Então nós vamos falar dos gastos de constituição da empresa, MEI, impostos, aposentadoria, esse tipo de coisa. Beleza? Bora. Então, turma, a profissão de jornalista tem toda aquela questão lá, né, se é ou não obrigado a fazer faculdade, eu não vou entrar nesse mérito, mas fato é que você vai ter que adquirir o conhecimento de alguma maneira, né? E também tem outras questões, né, registro profissional, né, sindicato, tem, tem os órgãos representativos aí da classe. Beleza? Bom, se o jornalista atuar de carteira assinada, aí a própria empresa lá vai fazer o folha de pagamento, fazer as retenções na fonte, recolher os impostos, né? É bem tranquilo. Mas uma possibilidade hoje em dia que é bem comum é o profissional atuar por conta, né, digamos assim. Então, é opcional, ele pode tanto atuar como pessoa física, na condição de autônomo, ou mesmo abrir seu CNPJ. Quando vai abrir o CNPJ, se decidir abrir o CNPJ, aí quando vai abrir tem que definir três coisas. Atividade, que é essa que eu vou mostrar aqui para vocês, o CNAE, Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, né, que no caso é esse cara aqui, né? Para exercer a atividade de jornalista. Fala aqui bem claramente, né? Outra coisa importante a decidir é o tipo jurídico. Se você agir individualmente sem sócio, hoje em dia o modelo mais utilizado é a sociedade limitada unipessoal e caso tenha sócios, é a sociedade limitada. Uma vez sendo sócio, aí haverá um documento que chama contrato social. Nesse documento tem lá os direitos e deveres, né, de cada sócio, a participação no capital social, a participação no lucro. Capital social é toda a quantia necessária para pôr a empresa de pé. Então, aqueles gastos iniciais ali que possam ocorrer é considerado capital social. Uma outra questão importante também é definir o tipo tributário, né? No Brasil, a primeira opção que tem é o MEI, microempreendedor individual, só que não é toda atividade que pode ser MEI. Então, não entrando em questões conceituais, a lei, o legislador que tratou da lei, né, não incluiu a atividade de jornalista lá, que foi aquela que a gente viu. Então, a gente pode concluir que não pode ser MEI. Não podendo ser MEI, aí a próxima modalidade que tem a microempresa. Nesse caso aqui, vocês vão precisar ter contador, sistema de contabilidade. No Brasil, toda pessoa jurídica de direito privado tem que ter contador, exceto o MEI. E o contador vai cuidar da abertura do CNPJ, eles vão gastar uns R$ 500 para abrir o CNPJ, por aí. Isso são taxas que vai para a prefeitura, para o governo. Tem que comprar um negócio que chama certificação digital. O contador também cuida na regularização, né, nos órgãos públicos, ajuda na emissão de nota, cálculo de impostos, entrega de declarações para o governo, da contabilidade em si, né? O que é a contabilidade? Contabilidade é pegar todos os gastos ali da atividade, né, da empresa e também o faturamento, né, as receitas. Bom, serviço de contador é basicamente isso aí. Vamos falar um pouco agora da parte financeira e tributária. Preparei um exemplo aqui para a gente comparar, né? Então, eu coloquei dois cenários, um faturando 5 mil por mês e o outro 15. Aí eu comparo pessoa física, Simples Nacional, anexo 3 e Simples Nacional, anexo 5. O que acontece? A lei que trata do Simples, ele divide as atividades por anexo, né? Algumas atividades pode ficar em um anexo, ou outras atividades em outro anexo, né? E da linha 12 à linha 16 eu calculei os impostos. Então, na linha 16 aí, a gente conclui que em ambos os cenários, o, a empresa no anexo 3 ficou mais barata, tá bom? Só que aí o que acontece? Para ficar no anexo 3 que é mais barato, o governo naturalmente criou uma regra, né? E que regra é essa? A regra é a relação entre a folha de pagamento, em que se inclui o prolabore, que nós vamos falar melhor, dividido pelo faturamento, tem que ficar acima de 28%, ok? Vamos ver o outro aqui, o de 15 mil, 28%. Menos do que os 28, aí vai para o anexo 5. Só que o anexo 3 começa em 6% de imposto do faturamento.
no anexo 5 começa em 15,5. Então, por isso que é fundamental fazer um planejamento, né? Que esse negócio que eu fiz aqui, para ver qual que é o mais barato. E a lei permitindo, o mais barato é sempre o melhor, né? Então, nesse exemplo, sempre será assim? Não. Isso aqui é um exemplo, né? Na vida real tem que ver os números aí. Mas nesse contexto, abrir a empresa ficou mais interessante do que atuar como autônomo, pessoa física. Vamos falar um pouco mais sobre o Prolabore. Prolabore é o salário do dono. Quando você é dono e, além de dono, você atua na empresa, você não pode chamar todo o caixa retirado da empresa de lucro, né? Você precisa oferecer a tributação, a previdência e pelo menos um salário mínimo. Sobre esse valor, sempre haverá a figura do INSS, dependendo do valor do imposto de renda também. Só que o Prolabore é uma quantia que vai para o próprio dono. Tanto é que eu repito ele aqui na linha 19 e na linha 20 o que eu chamei de total atribuído ao sócio, né? Que é tudo que vocês faturar menos todas as despesas ali da atividade. Então, no anexo 3 observe aqui que no cenário de 15 mil, eu precisei modular, aumentar o Prolabore para dar os 28%. Já nos outros eu coloquei um salário mínimo. Naturalmente, né, a depender do valor declarado lá do Prolabore, isso aí vai influenciar nos benefícios previdenciários, né? Na aposentadoria, naturalmente, auxílio acidente, auxílio salário maternidade, tem mais alguns benefícios aí da Previdência. Beleza? Então, finalizando, abrir a empresa, caso você não seja CLT, né? E naturalmente tudo que eu falo aqui é de acordo com a lei, né? Se você só negar, não declarar nada, aí você não vai pagar nada. Porém, pode ter problemas. Mas fazendo tudo certinho, baseado nesse exemplo aqui, abrir a empresa ficou mais barato. Beleza? E também abrir a empresa tem outras vantagens, né? Geralmente o contratante, às vezes ele quer a nota, né? Melhor, do ponto de vista do contratante, pode ser melhor também, pode ser útil aí para vocês vender mais serviços. Beleza? Bom, turma, o videozinho de hoje foi isso. Aí eu vou ficando por aqui. Quem tiver chegado até aqui, tiver gostado, daquele like, se inscreve no canal e precisando também. Beleza? Até a próxima. Fui.